Galera, se liga aqui no que eu tava pensando. Agora em 2026 o mundo vai parar para acompanhar a Copa do Mundo. A edição desse ano tem uma novidade que fará dela a maior da história. São 48 seleções que vão jogar pelos gramados dos Estados Unidos, Canadá e México. E o nosso Brasilzão vai estar lá e a torcida pro Hexa vai ser absurda. É bandeira na janela, churrasco com a galera e todo mundo virando técnico de futebol do dia pra noite, não é mesmo? E claro que eu já tô no clima de Copa e olha que é janeiro ainda. Então eu peguei pensando aqui, e se as criptomoedas disputassem a sua própria Copa do Mundo? Já que é clima de mata-mata, por que não fazer um torneio entre as moedas que a gente carrega na carteira? Imagina só o nível desse campeonato. Eu pensei tanto que tirei isso das ideias e montei um chaveamento aqui. Se liga nesses confrontos. Teremos Ethereum versus Chainlink, Dogecoin versus Shiba Inu, Solana versus XRP e o USDC versus o USDT. Olhando essa imagem, você deve estar se perguntando cadê o Bitcoin? E ele tá fora. E o porquê é muito simples. Bitcoin para nós hoje é um rei, é como se fosse o Pelé. Não tinha como colocar ele para jogo. E o torneio tem que ter graça, concorda comigo? Eu separei 4 duelos que vão fazer o seu app da corretora tremer. Vem comigo que eu vou destrinchar esses duelos com você. Para abrir o nosso mata-mata, temos um confronto que é puro suco da tecnologia. Imagine que o Ethereum é o estádio, a grama e a iluminação. Sem ele, o evento nem acontece. Já a Chainlink é aquele sistema de arbitragem de última geração, muito melhor do que o VAR que a gente conhece. Um fornece o campo e o outro garante que a informação que vem de fora é realmente verdadeira. Eles estão se enfrentando aqui porque são os pilares da Web3 em 2026. O Ethereum manda nos contratos inteligentes, mas a Chainlink é quem traz o mundo real para dentro desses contratos. É um duelo de quem é mais essencial. Eles não são necessariamente concorrentes, mas aqui não tem essa de ficar em cima do muro. E a gente vai ter que analisar com muito cuidado. O destaque do Ethereum é que o cara é o dono da casa. Em 2026, com o ecossistema de camadas L2 voando, o Ethereum é uma máquina de liquidez. E o ponto forte aqui é a dominância. Quase todo o dinheiro institucional que entrou em cripto nos últimos anos passou por uma blockchain. O ponto fraco é a lentidão na execução em comparação com outras blockchains e as taxas que ainda podem dar um susto no investidor de varejo em dias de muito volume. É aquele time veterano que às vezes cansa no segundo tempo. Agora a gente vai lá pro adversário, a Chainlink, que é a famosa fominha. O ponto forte é a indispensabilidade, mas o ponto fraco é que ela não é a estrela principal. A Link brilha ajudando os outros. No mata-mata falta aquele brilho próprio de quem carrega um ecossistema inteiro de usuários finais nas costas, como a Ethereum faz. E aí você me pergunta, quem é que vai avançar nessa? Cara, o jogo foi truncado, digno de uma estreia de Copa do Mundo, mas no final das contas o Ethereum tem mais peso de camisa. E em 2026 a rede é sólida demais e o ecossistema é gigante. Carimbou a vaga nas semis pelo volume de jogo e pela confiança do mercado. A Ethereum avança. No segundo duelo o bicho vai pegar, é tipo um Corinthians e Palmeiras ou Flamengo e Fluminense. O mata-mata é Dogecoin contra Shiba Inu, o clássico dos caninos das meme coins. E quem será que tem a comunidade mais barulhenta em 2026? Se o primeiro jogo foi técnico e cerebral, aqui a gente tem a batalha do hype e, claro, dos memes que já deixaram muita gente rica e muita gente desesperada. Eles estão se enfrentando porque representam o poder de cultura de internet dentro do mercado financeiro. O destaque da Dogecoin é a tradição. Era tipo seleção uruguaia das meme coins. Tem história, tem peso, apoio de ninguém menos, ninguém mais do que Elon Musk. O ponto forte aqui é o carisma. A Doge joga com a torcida no bolso. Quando o mercado aperta, a comunidade segura o preço, meio que no grito. E é aquela seleção que pode não ter o melhor esquema tático, mas é o que resolve o jogo numa jogada individual de jeito. O ponto fraco é a falta de utilidade complexa. A Doge faz uma coisa muito bem, ser dinheiro, mas ela não tem os contratos inteligentes e as aplicações que as outras redes oferecem. Agora você me pergunta, e a Shiba Inu, onde ela entra nessa história? Essa é a seleção que se profissionalizou. Ela cansou de ser só uma cópia e montou um elenco de respeito. O ecossistema dela conta com a Shibari, uma rede própria, além do metaverso e também os jogos. O ponto forte é a sua evolução. O lado negativo, às vezes ela tenta fazer tanta coisa que acaba perdendo a identidade de meme coin raiz. É aquele time que contrata um monte de jogador caro, monta um esquema moderno, mas na hora do vamos ver, falta mística da camisa pesada, parece até o PSG. Galera, nessa Copa esse foi um jogo de muitas provocações e invasão de campo nas redes sociais. A Shiba Inu mostrou um futebol moderno, cheio de recursos técnicos, mas no mata-mata a experiência falou mais alto. A Dogecoin, com a sua simplicidade e o apoio incondicional das baleias e de grandes nomes do mercado, segurou o resultado, então a Dogecoin avança nessa. Se o confronto anterior foi na base do meme, aqui o negócio é profissionalismo puro. De um lado a gente tem a Solana, que é o time que joga no ataque total, em velocidade máxima, e do outro uma gigante, a XRP, que é aquela seleção pragmática, cheia de conexões dos bastidores e que sabe controlar o ritmo da partida. Quase um Real Madrid. Eles se enfrentam porque ocupam espaços parecidos na mente do mercado. São blockchain focadas em eficiência e também muito escala. O destaque da Solana é que ela é a seleção mais rápida do mundo, sem discussão. Ela processa transações antes mesmo de você piscar. A experiência do usuário é um ponto muito forte. E tudo isso
muito barato e também instantâneo. O ponto fraco é que com tanta velocidade, às vezes o time se atrapalha. Historicamente, a rede já teve seus apagões e em um mata-mata de Copa, isso não é tolerado nem por 5 minutos. Já a XRP é a seleção que joga de terno e gravata. Ela não quer saber de firula. O foco dela é movimentar bilhões entre bancos centrais e também os governos. Seu ponto forte é a estabilidade e a clareza regulatória. A XRP é muito usada nesse mercado cross-border, mas também muito institucional. Esse confronto aqui é um jogo de xadrez com a clareza regulatória total e os bancos usando a rede para valer. A XRP mostrou que tem uma defesa que não vaza e uma estratégia de longo prazo imbatível. Foi difícil decidir essa, mas a XRP segue no jogo. E a última vaga também tinha que ser um clássico, o SDC versus o STT. É o derby das stablecoins. Com as novas leis de stablecoins batendo na porta em vários países, o jogo deixou de ser apenas sobre o volume e virou sobre quem governa os grandes bancos mais confiam. De um lado, a gente tem o SDC, que é aquela seleção certinha, que treina em centro de excelência e segue a dieta à risca. O lado negativo é que por ser tão certinha, ela acaba sendo mais vigiada e é aquele time que não pode fazer uma falta que já toma um cartão amarelo. Do outro lado, temos a USDT, a veterana que joga em qualquer gramado, faça chuva, faça sol e que ninguém consegue tirar do topo. Não importa a exchange ou país, ela é a stablecoin que quase todo mundo aceita. O ponto fraco é aquele velho fantasma da transparência. Mesmo melhorando muito os relatórios ao longo dos anos, a Tether ainda é vista por muitos como uma caixa preta em comparação à transparência da USDC. Nesse confronto, eu imagino uma disputa de pênaltis, viu? Pensando no cenário de 2026, onde o dinheiro institucional é quem manda no jogo, a confiança regulatória pesou mais na balança e a USDC, com seu pé dentro do sistema financeiro tradicional e a chancela de ser uma empresa listada em bolsa, garantiu a vitória pela organização e também segurança. Antes de chegarmos para semis, eu quero abrir um parênteses aqui. A gente acabou de ter um duelo entre o STC e o SDT, certo? Mas se eu te dissesse que existe um jogador novo nessa posição que fala a nossa língua, eu estou falando exatamente do USDB, a stablecoin oficial aqui do Grupo Brasa. É um dólar digital que mantém sempre a paridade de 1 para 1. Um USDB é equivalente a um dólar americano e ponto final. Sem susto na hora de abrir o app. E o que faz dela o craque do time? Primeiro, um lastro. Diferente de algumas moedas que a gente viu por aí, o USDB é garantido por ativos reais e líquidos com auditorias regulares para você dormir tranquilo. Além disso, ela roda na XRP Ledger e a rede da XRP que a gente acabou de ver nas quartas. Isso significa que você movimenta seu dinheiro com uma velocidade absurda e menos custo. O USDB no Brasão é instantâneo, seguro e também disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não importa se é sábado à noite ou feriado da Copa, seu dinheiro tá na mão. Não coloquei ela na nossa Copa para não ser clubista, mas eu deixo aqui um alerta sobre o STC e o STT para eles abrirem um olho. Agora vamos para semis. A primeira é Ethereum versus Dogecoin. Se fosse um jogo de verdade, a Dogecoin tentaria vencer no entusiasmo e na adoção em massa, mas contra a Ethereum o buraco é mais embaixo. O nível de desenvolvimento e valor travado na rede e a quantidade de aplicativos rodando no ecossistema são avassaladores. Por mais que a Doge tenha apoio de grandes figuras e seja muito fácil de usar, ela não oferece a infraestrutura que a Ethereum entrega. No fim das contas, a utilidade pesou mais do que o hype, então a Ethereum avança. A segunda semi é o confronto entre duas potências que buscam praticamente a mesma coisa, a confiança das grandes instituições. A XRP entrou com a vantagem de ser uma rede completa e focada em liquidez e também remessas globais instantâneas. A USDC respondeu com o que ela tem de melhor, que é a previsibilidade e auditoria rigorosa de quem é uma empresa listada em bolsa. No balanço final, a versatilidade da rede XRP e sua capacidade de resolver problemas complexos de liquidez internacional deram a vitória sobre a estabilidade passiva da USDC. Com esses resultados, a nossa grande final está definida. Ethereum contra XRP. É o maior ecossistema de contratos inteligentes do planeta contra a maior rede de liquidação bancária. De um lado, a inovação aberta do Ethereum, do outro, a eficiência conectada da XRP. Quem você acha que tem mais fôlego para ser a grande campeã deste torneio aqui? O Ethereum entra em campo com a vantagem de ser o maior exército de desenvolvedores do mundo. É uma rede testada, robusta e que dita o ritmo da inovação. Já a XRP provou que tem uma utilidade real e pragmática que poucas outras moedas conseguem entregar. A escolha é muito difícil, mas aqui eu acho que a Ethereum ainda se destaca e se mantém como o número 2 do mercado, atrás só do Bitcoin. E aí, você concorda comigo sobre essa vitória? Acha que faltou alguém nessa disputa? Claro que aqui é uma brincadeira, independente de quem ganhou o nosso chaveamento, o importante é que você esteja preparado para sobreviver neste mercado. E como a gente viu, ter uma estratégia sólida e ativos confiáveis na carteira, como o Bitcoin e as stablecoins como o SDB do Brasa, é o que realmente faz de você um vencedor no longo prazo nessa Copa do Mundo. Por hoje é isso, se inscreva no nosso canal e acompanhe os nossos próximos vídeos. Falou, até mais, tchau, tchau.